dia, queridos alunos do segundo ano. Tio Daniel está passando por aqui para começar mais uma semana. Hoje, dia 19 de abril, nós estamos começando uma semana que possui muitas datas comemorativas e no dia de hoje nós vamos falar sobre o Dia do Índio. O Dia do Índio é comemorado hoje, dia 19 de abril. Mas por que será que foi escolhido esse dia? Há muito tempo atrás, no ano de 1940, foi realizada uma grande reunião com vários índios de toda a América, lá na cidade do México, com o objetivo de divulgar a cultura indígena para toda a América e também para que os governadores e os governantes criassem normas em relação à qualidade de vida desses povos que ainda sofriam com a discriminação do homem branco. O Dia do Índio, ele tem como função relatar todos os direitos indígenas e faz com que o povo brasileiro saiba da importância que eles têm na nossa história. Vamos então aprender um pouquinho mais sobre os índios, como eles vivem, onde eles vivem, quais são as armas que eles utilizam, os utensílios domésticos, e vamos aprender um pouquinho mais sobre eles hoje. Os índios, eles foram os primeiros habitantes aqui do Brasil. Eles estavam aqui desde o começo. No começo, haviam muitos índios vivendo livres nas nossas florestas. Hoje, eles são um número bem reduzido. Os índios, eles vivem em grupos chamados tribos. Cada tribo ela tem um chefe guerreiro, que é chamado de cacique, e um chefe religioso, que é chamado de pajé, que também é um curandeiro da tribo. As casas dos índios a gente chama de ocas. São cabanas construídas com pau e barro, cobertas de palha ou folhas das árvores. A reunião de várias ocas forma uma pequena aldeia que é chamada taba. As armas que os índios usam são o arco, a flecha, a lança, o tacape e a zarabatana. Os índios eles costumam dormir em redes ou em esteiras. Eles se alimentam da caça, da pesca e de vegetais. Eles plantam mandioca, milho, batata doce, entre várias outras coisas. Eles gostam bastante de cantar e dançar. Seus instrumentos musicais são o tambor, o chocalho, a flauta e a maraca. Os índios eles andam praticamente nus, ou quase nus. Alguns usam tangas e cocares, que são feitos de penas coloridas das aves. Eles costumam pintar seu corpo com tintas que são extraídas das plantas. Enfeitam-se com colares e pulseiras que são feitos com sementes de frutas, com coisas que eles encontram na natureza. Então, aproveitando essa parte aqui que a gente está falando sobre pintar o corpo, nós vamos para a nossa atividade de arte que tem aí no kit de vocês. Nós sabemos já que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, havia uma grande quantidade e diversidade de índios. O processo histórico dessa invasão, que a gente chama de descobrimento, e a colonização fizeram com que esse número de índios fosse reduzido bastante. Então, apesar da redução, eles ainda resistem. Diversos grupos indígenas estão aí lutando para manter viva a sua cultura, os seus hábitos e a sua identidade. Os povos nativos, eles se diferenciam entre si em diversos aspectos. Todas as tribos, umas são diferentes das outras. Em linguagem, quais são os rituais que eles seguem, quais são as cerimônias que eles fazem, quais são os objetos que eles confeccionam, a construção das suas moradias também é feita de forma diferente. Outra diferença significativa que, inclusive, define a sua identidade são as pinturas corporais. As pinturas corporais indígenas, elas podem representar o grupo étnico a qual eles pertencem. Ou seja, aquela pintura que eles têm no corpo é típica da sua tribo. Outra tribo já faz outra pintura diferente. Essas pinturas elas podem simbolizar a cerimônia que eles estão participando, ou qual é a idade deles, e ainda comunicar se eles têm um desejo de uma boa caça, que eles querem uma proteção espiritual. Algumas vezes, eles pintam seus corpos com estampas de pele de animais. Sobretudo na arte gráfica dos indígenas, predominam os padrões geométricos.
Então, linhas retas, curvas, zigue-zague, espirais, triângulos, círculos quadrados, tudo isso aparece nessas pinturas corporais. Então, podemos aprender sobre a arte reproduzindo. E é exatamente isso que vocês vão fazer nessa atividade que fala sobre os grafismos. É exatamente. Esse padrão geométrico é conhecido como grafismo indígena. As atividades abaixo, elas ajudam você a perceber que apenas uma pequena parte da arte indígena está representada nessa atividade. Então, nós vamos observar o que está aí na atividade e diz o seguinte: seja em pinturas corporais ou na decoração de objetos, o grafismo está sempre presente na cultura dos povos indígenas. Os padrões geométricos são predominantes na pintura dos nativos. Então, na atividade, vocês estão vendo aí o padrão geométrico estabelecido do lado, e do outro lado você tem um espaço para você reproduzir. Então, você olha como é e reproduz. Depois que você reproduzir, você pode incluir cores. Então, observa o padrão, representa ele e depois você inclui cores. Do outro lado da atividade, nós vamos encontrar vasos. Esses vasos também são artefatos preparados pelos índios. Os povos nativos, eles utilizam o barro para confeccionar seus utensílios domésticos e culturais. Eles costumam decorar esses objetos também pintando seus padrões geométricos. E aí nós temos alguns jarros, uma faixa entre eles, e para vocês reproduzir os padrões indicados em cada jarro. Lembrando sempre que, como eles usam barro, o jarro pode ser marrom e a faixa vocês reproduzem o padrão geométrico e modificam através da utilização das cores, tá bom? Do outro lado da atividade, nós temos um texto para leitura, que é um poema sobre o dia 19 de abril, Dia do Índio, escrito por Adriana Silva. Então você vai celebrar esse dia aprendendo mais sobre ele. Você faz a leitura do texto, responde as questões que tem logo abaixo, e em seguida, do outro lado, tem 2 caça-palavras, com palavras de origem indígena. Então você vai fazer a procura dessas palavras, pinta elas, para que a atividade fique bem bonita, pinta esses 2 índiozinhos também que possuem aí na tarefa de vocês. E essa é a nossa atividade de hoje. Nossa atividade do Dia do Índio, que engloba tanto português, nós estamos falando também sobre arte, e aí nós vamos ter uma segunda atividade que nós vamos utilizar o nosso livro didático de matemática. Nós vamos utilizar aquele material dourado que a gente aprendeu para fazer a contagem dos números. Então, nas páginas 23, 24 e 25 do livro didático, nós vamos realizar uma atividade para fixar mais uma vez as questões das dezenas e unidades. Preste atenção agora no restante do vídeo. Na primeira página, na página 23 do livro de matemática, nós temos logo aí o título chamado Recursos para facilitar a contagem. Nosso sistema de contagem ele é de base 10, ou seja, a gente vai agrupando os números de 10 em 10, por isso que a gente chama sistema decimal. Então aí nós temos algumas situações que envolvem botões em uma loja, onde Marisa vende esses botões, nós vamos contá-los. Tem o primeiro e o segundo exemplo que já foi feito, que é os botões verdes e os botões vermelhos. Você então vai fazer a conta dos botões azuis e em seguida nos botões amarelos você vai botar a conta e embaixo qual é o número, a escrita do nome desse número que formou. Em seguida nós temos uma questão 2 que diz forme grupos de 10 e escreva quantos são os botões no total. Você vai juntar em grupos de 10 e vai observar quantos vão sobrar fora desses grupos de 10. Então, o que sobrar fora do grupo está na casa da unidade. Em seguida, embaixo, você faz a conta e escreve a leitura do número. Como é que se escreve o número que você encontrou? Em seguida, nas páginas 24 e 25, nós vamos fazer a utilização do material dourado, que é aquele material que representa as unidades, as dezenas,
também as centenas, mas nesse material aqui que a gente está trabalhando agora, nós vamos focar na unidade, que é representada pelo cubinho, e na barra, que representa a dezena. Então, você lê as questões, observa bem direitinho tudo que está bem escrito aí e vai fazendo as suas respostas. A questão 2, você vai ter que observar com atenção e contar. Observe o exemplo que o Daniel vai dar. Na letra A, nós temos uma barrinha e nós temos 9 cubinhos. Embaixo da letra D, nós vamos colocar o número que vai estar representando essa barrinha. Então, se eu tenho uma dezena, eu vou colocar o número 1 embaixo da letrinha D. Embaixo da letrinha U, eu vou colocar quantos cubinhos tem, que é o 9. Quando eu junto o 1 na casa da dezena e o 9 na casa da unidade, eu vou ter o número 19. Então, você escreve o número que formou na linha abaixo. Embaixo tem mais duas perguntinhas a respeito ainda dessa letra A. Tem aí o espaço, barrinha e cubinhos. Quantas barrinhas tem? Então, se é uma, você registra o número 1 antes da palavra barrinha. E quantos cubinhos são? 9. Então, você vai registrar 9 cubinhos ao lado aí. Embaixo, ele troca as palavras. Barrinha, ele substitui por dezena e cubinhos, ele substitui por unidades. Você, então, vai repetir os números que você colocou acima. Você vai fazer a mesma coisa na letra D, B, na letra B, C, D, E e F. E a letra G, termina na letra G. Algumas perguntam algo a mais, outras perguntam a menos, mas você dá para fazer tranquilamente. Por fim, tem uma questão que é um debate que vocês vão fazer em casa, junto com os pais ou com os professores no reforço, que diz o seguinte, tem aí o número 61, é o mesmo que 16. Por quê? Você vai me dizer, esses números eles utilizam os mesmos algarismos, o algarismo 6 e o algarismo 1, porém eles estão em posições diferentes em cada um dos números. Isso faz com que eles sejam números iguais ou diferentes. Quem é maior, quem é menor? Todas essas discussões podem acontecer em casa, tá bom? Então, terminada essa atividade, guarda o material, guarda o livro e a partir de agora, todos os dias a gente vai utilizar um dos livros ou até mais de um livro por dia, tá ok? Então é muito importante assistir a aula até o final para descobrir quais são as atividades do dia.